Olá pessoal, sou o professor Fernando e o tema que eu trago hoje é o Yin e o Yang. Especificamente eu vou falar sobre um equívoco dentro dessa teoria, tá? E tudo que eu disser hoje vocês conseguem encontrar dentro de dois clássicos. O primeiro é o livro do Imperador Amarelo, o Neijing. Se vocês usarem o capítulo do Lin Shu, vai estar no capítulo 5 e no capítulo 36. Se vocês forem no Suen, no livro Imperador Amarelo, vocês vão encontrar no capítulo 5, no capítulo 62 e no capítulo 64. E o outro livro, um grande clássico também que eu recomendo dar uma lida para aprender um pouco mais sobre a teoria Yin e Yang, é o Espelho de Ouro da Medicina, é o Huizong Jin Jian. É um grande clássico que vale a pena conhecer também. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, a gente sabe que dentro da medicina chinesa, né, a teoria básica é a teoria do Yin e do Yang. E dentro dessa teoria existe o conceito Yin e o conceito Yang, ou seja, o que é Yin, o que é Yang, o que significam essas duas palavras. Dentro do que é Yin e do que é Yang, tem o conceito do que é calor e do que é frio. E aí você continua. Dentro do que é calor e do que é frio, você vai aprender o que é verdadeiro, o que é falso e o que é vazio, perfeito? E aí, de acordo com isso, você consegue classificar as desarmonias de acordo com o Yin e com o Yang da seguinte forma. Você tem uma síndrome de calor verdadeiro, uma síndrome de frio verdadeiro, uma síndrome de calor vazio, de calor falso, de frio vazio ou de frio falso. Perfeito? Até aqui não tem nada de novo, está tudo correto. O equívoco que eu falei que eu quero versar hoje é na utilização da palavra vazio e da palavra falso. É comum a utilização dessas duas palavras como se elas fossem sinônimas, como se elas significassem a mesma coisa. E, pessoal, infelizmente, elas não são a mesma coisa. Se você utiliza elas como palavras sinônimas, querendo dizer a mesma coisa, querendo dizer a mesma síndrome, você está cometendo um grande equívoco. Elas não são apenas palavras distintas, elas requerem terapêuticas opostas. E vocês perguntarem para mim como que você chegou a essa conclusão, que as pessoas utilizam como sinônimos e isso está comprometendo o diagnóstico. Ao longo de toda a minha carreira como professor, os alunos traziam para mim, né, a ficha, o diagnóstico feito, a seleção de pontos perfeita e com a terapêutica, que segundo a análise dele estava completamente de acordo. Só que na hora que eu olhava, a síndrome não estava condizendo com os pontos e com a terapêutica utilizada. Mas a culpa não era do aluno, a culpa era da utilização da palavra vazio e da palavra falso como se fossem sinônimos, e elas não são. A gente vai perceber agora, vamos avançar só mais um pouquinho, tá? Vamos com calma. Bom, vamos começar então com o que é verdadeiro. Calor verdadeiro e frio verdadeiro. Lembrando que calor é Yang, frio é Yin. Se é Yang, indica uma característica de hiperfunção, uma característica de esquentar, de produzir fogo, de acelerar, de levar à secura. E se é frio, é o Yin, então vai indicar uma hipofunção, vai indicar um resfriamento, vai indicar uma lentificação, vai indicar um umedecimento, perfeito? Então vamos lá. Olhando para esse diagrama aqui embaixo, eu tenho o vermelho como simbolizando o Yang e o azul como simbolizando o Yin. E essas duas linhas aqui, elas estão delimitando um campo onde tudo que estiver dentro desse espaço da linha inferior até essa linha superior é o equilíbrio, é o ideal, é o estado saudável, certo? Então, se eu tenho uma síndrome de calor verdadeiro ou de frio verdadeiro, eu simplesmente estou dizendo que eu tenho uma síndrome de plenitude, há algo em excesso. Então, tem uma energia patogênica que entrou dentro do meu organismo. Ela está a mais dentro de mim, que é como vocês podem perceber aqui, ó. Ultrapassou a linha do que seria, né, o estado de harmonia, o estado saudável. Então, nesse caso, eu tenho um excesso de Yang
e nesse outro caso eu tenho um excesso de yin. Então, verdadeiramente, eu tenho algo a mais dentro do meu organismo e eu tenho que eliminar esse a mais para que volte ao estado da normalidade. É por isso que eu utilizo a palavra verdadeiro. Calor verdadeiro, se é uma síndrome de Yang, e frio verdadeiro, se é uma síndrome de Yin. As manifestações de calor e de frio realmente são de calor e de frio. Eu tenho realmente, né, uma energia patogênica Yang dentro do meu corpo, ou tenho uma energia patogênica Yin dentro do meu corpo. Perfeito? Até aqui o entendimento é bem tranquilo, tá? Agora, quando eu vou para a utilização da palavra vazio e da palavra falso, que as pessoas costumam utilizar como sinônimas, começam os problemas. Mas, pela simples análise do que em português significa vazio ou do que significa falso, já começo a ter uma ideia de como eu tenho que utilizar essas palavras dentro da medicina chinesa. Em português, o que significa vazio? Significa que se eu peguei um pote, uma jarra, uma garrafa que deveria estar armazenando algo, que deveria estar contendo algo dentro dela e não tem nada lá dentro, aquele pote, aquela garrafa está vazia. Deveria estar cheia de alguma coisa e não está, certo? Em português, quando utilizo a palavra falso, eu quero dizer que aquilo não é o que aparenta ser. Concorda comigo? Um exemplo. Alguém chega para você, mostra uma taça, fala, olha, essa taça é uma taça de cristal. Você olha e fala, é uma taça. Realmente, parece cristal, mas deixa eu dar uma analisada para ver se é cristal mesmo. Aí você pega a taça, você já percebe que o peso não condiz com o cristal. A textura dela não é a textura de um cristal. Você bate nessa taça, o som que ela emite não é de cristal. Aí você chega à conclusão que essa taça é de plástico. Ou seja, o que falaram para você era uma mentira, era falsa. Então, essa é uma falsa taça de cristal. É uma taça vazia? Não é. É uma taça falsa. Aparenta uma coisa, mas na hora que você faz uma análise um pouco mais aprofundada, é outra. E é exatamente isso que a medicina chinesa pede. Muitas vezes, o nosso paciente chega manifestando algumas coisas, a gente se aprofunda um pouco mais na nossa anamnese e a gente chega à conclusão que o que ele manifestava era falso. Está dando para ter uma ideia de alguns equívocos que são cometidos? Então vamos lá. Vamos para o vazio agora. Como eu disse, né? Vazio significa deveria ter algo e não tem. Está vazio. Está faltando algo dentro daquilo. Vamos começar pelo caso de uma síndrome de calor vazio. Qual é a característica da síndrome de calor vazio? Olha aqui o gráfico. Lembra, dentro dessas duas linhas, né, desse limite aqui, é o estado de normalidade. Eu tenho o Yang aqui. O Yang está com algum problema? Ele está acima dessa linha? Não está. Ele está abaixo dessa linha? Também não está. Então, ele está normal. Quem está com problema aqui é o Yin, não é? Olha, o Yin está abaixo da linha. Então, está faltando Yin aqui. Porque a função do Yin não é equilibrar, harmonizar o Yang. Ele consegue equilibrar, harmonizar o Yang aqui? Bom, dando um pequeno exemplo, do jeito que ele está, ele só consegue harmonizar metade do Yang. E a outra metade? O corpo manifesta como calor. Mas esse calor é verdadeiro? Não. Esse calor ele está acontecendo por causa de uma síndrome de deficiência, por causa do vazio de Yin. Está faltando Yin dentro do corpo desse paciente. Por isso que é chamado de calor vazio. Falta Yin. A terapêutica, nesse caso, é uma terapêutica de tonificação. Eu tenho que tonificar o Yin aqui. Quando eu falo frio vazio, estou falando ao contrário. Eu estou falando que o Yin está no seu estado normal
e o Yang está com problema. A função do Yang é equilibrar o Yin, é aquecer esse frio aqui. Só que do jeito que ele está, ele só consegue aquecer mais ou menos metade. E a outra metade? O corpo manifesta como frio. Mas esse frio é verdadeiro? Esse frio não é verdadeiro, ele só está se manifestando como frio porque falta Yang aqui. Por isso que o nome frio vazio, porque tem um vazio de Yang no corpo. A terapêutica aqui é a tonificação. Olha aqui, ó. Terapêutica aqui, sedação. Eu tenho verdadeiramente mais coisas no meu organismo. Aqui eu cedo. E nesse caso, eu tonifico, porque eu não tenho nada a mais no meu organismo. Tudo bem? Por isso que eu utilizo a palavra vazio, porque realmente falta alguma coisa. Agora, e no caso da palavra calor? Da palavra falso. Então eu tenho calor falso e frio falso. A gente, como disse, as pessoas costumam utilizar como sinônimas as duas palavras, e não são sinônimas. Não são sinônimas, são palavras que significam coisas distintas, e mais do que distintas, significam coisas opostas. Bom, vejam bem, a palavra falso, na verdade, indica uma síndrome de plenitude. É um caso de plenitude, é um caso de excesso. Você ficou espantado agora porque o vazio era uma deficiência e você utilizava o falso como uma deficiência. Eu estou falando que é um caso de excesso, é um caso de plenitude, é um caso que eu tenho que usar a sedação. Esse caso aqui, calor falso, a terapêutica é a mesma que eu utilizo aqui, ó, para o calor verdadeiro. Porque eu tenho um excesso no corpo, mas eu vou explicar direitinho aqui, tá? Vejam bem. Quando eu tenho um caso, seja calor ou seja frio falso, eu tenho realmente um excesso no meu corpo, mas esse é um caso de excesso especial, não é um excesso qualquer, é muito excesso no corpo. E esse muito excesso no meu corpo criam mecanismos patológicos que fazem com que o meu corpo se comporte de determinada forma. Enquanto num excesso comum, que é esse daqui, ó, eu tenho um excesso, que a medicina chinesa dá o nome de calor verdadeiro ou frio verdadeiro, o Yin e o Yang continuam dentro do corpo. Eles continuam conectados com todas, né, aquelas proposições que existem. No caso do falso, que é uma plenitude exagerada, isso não acontece. Eles não ficam conectados. Um repele o outro. Na verdade, a energia que está em excesso repele a outra, que está normal. Veja o exemplo aqui, nesses diagramas. Ó, o Yin em extremo excesso, extremo. O Yang está normal. O Yang em extremo excesso. O Yin aqui está normal. Então, ó, esse caso é um caso de calor falso. Não é interessante? Esse caso aqui é um caso de frio falso. Olha só, está dando confusão na cabeça? Só um minutinho, vamos explicar melhor isso. Então vamos lá. Lembra, eu disse que quando utilizo a palavra falso, eu estou me referindo a um excesso que existe no meu corpo, mas não é um excesso qualquer, é um extremo excesso. E esse extremo excesso faz com que essa energia que está em extremo excesso, ela desencadeie alguns mecanismos patológicos que expulsam o seu contrário para o exterior do corpo. Então, se é o Yang que está em excesso, ele expulsa o Yin para o exterior do corpo. Se é o Yin que está em excesso, ele expulsa o Yang para o exterior do corpo. E aí que começa o corpo a manifestar, a ter sintomatologias que nos levam, muitas vezes, a alguns equívocos. Vamos entender. Ó, nesse caso aqui, ó, quem está em excesso é o Yin. O Yang está normal. Só que esse extremo excesso faz com que rompa a ligação entre eles e o Yang é enviado para o exterior do corpo. Consequentemente, a pessoa vai começar a manifestar
sintomas de calor. Nesse caso aqui de baixo, ó, o Yang está em extremo excesso no meu corpo. As ligações entre eles são quebradas por causa dos mecanismos patológicos. O Yin é expulsado para o interior do corpo. Então a pessoa vai começar a manifestar sintomatologias de frio. Entenderam? Quer ver? Não é difícil, né? Então o que eu tenho em resumo é isso daqui, ó. Um Yang extremo no interior expulsa o Yin para o exterior, ocasionando uma síndrome de Yang verdadeiro com sintomas de frio falso, ou seja, com sintomas de Yin falso. Então ela vai ter membros frios, ela vai ter um pulso profundo, ela vai ter uma lentificação em alguns processos. Por exemplo, os poros não vão se abrir, porque está manifestando características de frio. Então, ó, é uma síndrome de Yang verdadeiro com manifestações de Yin falso. É Yin falso porque o Yin ele não está em deficiência, ele apenas foi expulso para o exterior do corpo. O Yang está em extremo excesso no interior. O Yin é extremo no interior, vai expulsar o Yang para o exterior do corpo. Então, a síndrome vai ser de Yin verdadeiro, ou seja, um excesso de Yin, mas a sintomatologia é de Yang. A sintomatologia é de calor falso, porque quem está em desequilíbrio, quem está em excesso é o Yin. Aí esse Yin ficou extremamente grande e expulsou o coitadinho do Yang. O Yang foi para o exterior do corpo. Aí o paciente manifesta sintomatologia de calor. Então, por isso que o calor é falso. A síndrome dele, o que verdadeiramente ele tem, é frio, um extremo frio interno. Nesse caso, aqui de baixo, tá? E aqui em cima, o que ele tem é verdadeiramente um extremo Yang interno. Então, qual é a terapêutica aqui? É sedação. Veja o grande equívoco que eu incorro quando eu uso vazio e falso como sinônimos. Se no vazio eu tonifico e no falso eu tenho que sedar, utilizando como sinônimos, eu estou completamente errado nos meus diagnósticos, completamente errado na minha seleção de ponto, em toda a minha terapêutica e nos resultados que meu paciente ele vai apresentar. É claro, muitas vezes o paciente melhora, ele fala que ele melhora porque você está utilizando a sintomatologia, porque ó, ele tem membros frios, pulso profundo, você coloca um Yang e fala, meus membros aqueceram, né? Você pega o pulso se superficializou um pouquinho, mas na verdade você está aprofundando ainda mais, né, a síndrome que essa pessoa tem. Tá dando para entender? Bom, pessoal, espero que eu tenha contribuído um pouco mais com os estudos de vocês, com o entendimento, com o aprofundamento, que isso ajude vocês a fazer diagnósticos, seleção de pontos e tratamento, tá? Vejam bem, eu apenas me ative a um ponto dentro da teoria Yin e Yang, que foi o equívoco. Eu não entrei nos meandros que existe quando um consome o outro, quando um não restringe, em todo o resto da teoria que existe. Mas, no entanto, o meu e-mail está aí. Vocês podem enviar perguntas, dúvidas, sugestões para outros temas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. Um abraço e até mais.